هزار چهارصد ریال. Esta é a cara por trás dos protestos que agitam o Irão há mais de 3 meses. Mas não é a primeira vez que os iranianos saem à rua em protesto contra o regime. Então, o que mudou agora? Ao longo do século XX, o Irão atravessou vários períodos de instabilidade e transformação em resultado de revoluções, a maior e última das quais foi a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia do Shah e colocou no poder os líderes religiosos do Islão, representados pela figura máxima do Ayatollah. Quando os iranianos que tinham estado na rua a pedir a queda do Shah, o Shah era um autocrata, a oposição estava impedida, havia repressão e as pessoas que estavam na rua, que estiveram na rua a pedir, não queriam com certeza que acontecesse aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi o regresso do exílio do Ayatollah Khomeini. O Irão é o grande país xiita, que é um dos 2 ramos principais do Islão. E ao contrário do Islão sunita, que é o maioritário, esmagadoramente maioritário no mundo muçulmano, o Islão xiita tem uma hierarquia religiosa muito bem definida e, em particular, a interpretação do Islão xiita no Irão é de uma verdadeira teocracia. Portanto, o líder supremo do país é o Ayatollah. A vitória do regime islâmico esteve longe de conquistar um consenso e desde o primeiro dia enfrentou resistência. Mas um acontecimento no ano seguinte à Revolução adiou o confronto e abafou as vozes da oposição. A guerra Irão-Iraque. Durante 10 anos a situação era de guerra, houve bombardeamentos nas cidades, portanto era uma situação muito complicada e não havia exatamente espaço para uma oposição organizada e ativa. Nos anos que se seguiram e apesar da permanente oposição, o regime parecia inabalável. Só em 2009, com o chamado Movimento Verde, surge a primeira real ameaça ao poder do Ayatollah. Que é muito diferente do que está a acontecer agora, essencialmente porque era um movimento político dentro do regime, ou seja, estes opositores políticos, eles eram opositores daquela linha que estava a vencer as eleições, não eram opositores do regime. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Muitos iranianos não queriam aqueles líderes, mas acreditavam que, com os chamados reformistas no poder, poderia haver sucessivas aberturas e reformas. Mas isso não aconteceu e o Movimento Verde foi esmagado. Vários estudantes foram detidos e mais de 100 pessoas morreram em consequência dos protestos. É a partir desse momento que muitos iranianos perdem a esperança no regime e deixam de pedir uma ação reformista. Passam a exigir a queda do regime. Isso já foi pedido nas ruas em 2017, 2018, 2019. 2019 tinham sido os últimos grandes protestos. Esses 5 foram esmagados de uma forma absolutamente avassaladora. Durante muitos anos, os manifestantes não punham em causa a figura do Ayatollah, não ousavam gritar contra o Ayatollah na rua. Isso começou a mudar nos últimos anos e agora, nos atuais protestos, as principais palavras de ordem são precisamente contra o Ayatollah, contra o guia supremo e contra a liderança religiosa como um todo. Os regimes autocráticos tendem portanto, se não abrem, fecham-se cada vez mais sobre si mesmos e, portanto, tornam-se mais repressivos. E era isso que estava a acontecer também com esta polícia da moralidade. Já havia várias histórias de mulheres feridas, mulheres mortas, mas o que aconteceu em setembro acabou por ter um efeito muito grande.
No dia 13 de setembro deste ano, 2022, uma jovem curda, Mahsa Amini, foi detida pela Polícia da Moralidade por alegadamente não ter o hijab bem colocado. A jovem, que terá sido violentamente agredida, foi transferida para um centro de detenção, onde desmaiou e entrou em coma. 3 dias depois, morreu. Estas imagens correram o Irão muito depressa. A brutalidade, esta ideia de que uma jovem de 22 anos pode morrer simplesmente porque tem 2 ou 3 cabelos de fora, terá sido uma coisa que foi quase como, de facto, todos os iranianos se conseguissem identificar com este drama, com o drama desta família. Os protestos começaram no dia do seu funeral, a 17 de setembro, ela morreu a 16 de setembro, e nunca mais pararam. A morte de Mahsa Amini foi a gota de água para milhões de iranianos que há anos vinham a manifestar o seu descontentamento com a ação do regime, e o que começou por ser um movimento feminino e jovem, rapidamente se expandiu. Começaram a ver-se também mulheres mais velhas, inclusivamente de lenço, nas ruas, e cada vez mais homens, cada vez mais homens. Desde o início dos protestos e de acordo com organizações iranianas de direitos humanos, cerca de 18.500 pessoas foram detidas no país e até 25 de dezembro, 507 manifestantes tinham sido mortos, incluindo 69 menores. Há, de facto, uma nova geração, a tal geração dos 15 anos, da média dos detidos, que não está disponível para fazer concessões e que, de facto, perdeu o medo. E isto é que é perigoso para o regime, não é? Porque a partir do momento em que se perde o medo, por mais que a repressão vá travando, não consegue pôr fim aos protestos e eles vão se alimentando a si mesmos. O regime começou já a executar detidos, manifestantes detidos, e vai continuar. Portanto, sim, a morte de Mahsa Amini marcou o fim da República Islâmica do Irão. Independentemente desse fim não acontecer em 2023, mas os protestos vão, com certeza, continuar.